Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Então, na nossa aula de hoje, eu fiz uma apresentação em slides para começar um novo conteúdo, que é chamado Transformações Químicas. Esse conteúdo veio para o sexto ano através da nova BNCC, que é a nossa base comum curricular. Então, vamos lá. Nas aulas anteriores, a gente estava vendo sobre as misturas e as separações de misturas, certo? A gente viu, por exemplo, as misturas heterogêneas, homogêneas, que na maioria de tudo que é formado na natureza é formado por uma mistura. Dificilmente alguma coisa vai ser algo puro, por exemplo, aqui nessa imagem da areia. A areia não é uma substância pura, ela é um amontoado de vários grãozinhos de areia, de vários tipos de origem que formam essa areia que a gente vê. A água aqui também não é uma substância pura, porque nela vai estar misturado alguns componentes, como cloro, flúor, sais minerais, dependendo da água que é. Por exemplo, se for uma água tratada, vai ter cloro e flúor, Se não for uma água tratada, não vai ter cloro nem flúor, mas vai ter os sais minerais que estão presentes em todas as águas. Então, aqui, nessa imagem desse recipiente, nós temos óleo, água e areia. Isso daqui é uma mistura, certo? E nas aulas anteriores, a gente viu que é possível fazer separações de mistura. Basta observar a mistura e pensar num método correto de separar esses componentes. Por exemplo, aqui, facilmente seria pegar algum recipiente que puxasse esse óleo para fora e ia só sobrar água e areia. Depois era só derramar a água e ia ficar areia no fundo, certo? Aqui para pegar esse óleo, por exemplo, poderia ser aqueles caninhos que ficam dentro dos recipientes que é colocado sabonete líquido nos banheiros. Tem aquele cano que puxa o sabonete líquido e sai, Então, dava para pôr um cano daquele, puxar esse óleo para fora, ia ficar só a água, que era só derramar em outro recipiente e ia sobrar areia. Então, aqui a gente consegue ver que tem um método para separar essa mistura. E a areia deixou de ser areia? Não. A água deixou de ser água? Não. O óleo deixou de ser óleo? Não. Eles só foram misturados e depois foi novamente feita uma separação dessa mistura. Aqui nós temos uma medalha de bronze. O bronze, ele também não é uma substância pura, ele é uma mistura. E ele é a mistura de cobre e estanho. Existe um método adequado para separar esse cobre e esse estanho que formam o bronze, que normalmente é encontrado em medalhas e tudo mais. É só achar o método certo que é possível fazer a separação dessa mistura. Mas nesse caso, o cobre deixaria de ser cobre? Não. O estanho deixaria de ser o estanho, que são elementos químicos? Não. Ia continuar sendo a mesma coisa. Agora, gente, a gente vai começar a estudar as transformações químicas, ou também chamadas reações químicas. Nas transformações químicas, depois que ocorre uma mistura, é passado uma substância por algum procedimento, essa substância nunca mais vai voltar a ser a mesma coisa. Então, olha só a definição de transformações. Na natureza, existem casos de substâncias que, quando colocadas junto a outras, ou seja, quando é feita uma mistura, sofrem transformações, dando origem a novas substâncias. E não vai existir método nenhum que depois dessas substâncias misturadas, não vai existir método que faça elas voltarem a ser o que eram, porque aconteceu uma transformação química, tá, gente? A transformação química pode ser chamada também de reação química. Então, olhem aqui o exemplo de um bolo. Quando a gente vai fazer um bolo, a gente coloca trigo, a gente coloca açúcar, dependendo do bolo, chocolate em pó, fermento. E aí faz essa mistura aqui, certo? Depois a gente coloca essa mistura em um forno
E desse creme, dessa pasta aqui que tinha sido feita, olha só o que vira: um bolo, uma massa formada, certo? Existe um método que faça, depois de assar um bolo, eu pegar esse bolo assado e voltar a essa pasta aqui? Não, né? Não tem como acontecer isso. Depois que a gente misturou os ingredientes e colocou no forno e ele se transformou em um bolo, não existe mais nenhum método para voltar a ser o que era antes. Os ingredientes, por exemplo, eu não consigo desse bolo assado aqui separar só a farinha de trigo, ou separar só o fermento, ou só o açúcar. Não tem mais como, está transformado, é uma nova substância. Então, isso é uma transformação química, beleza? Outro exemplo, a ferrugem. Olhem aqui essa lata, brilhosa, né? O material dela tá bem preparado, bem conservado. E aí, vamos imaginar que essa latinha aqui foi jogada na natureza, a céu aberto, e tomou muita chuva por um bom tempo. Aí ela se transformou nisso daqui, ó. O material dela não está mais conservado. O material dela de brilhoso passou a ser enferrujado, ter um aspecto alaranjado, avermelhado, mais amarronzado, né? Uma mistura dessas três cores. E o material dele também tá frágil, ele fica mais quebradiço, certo? Quando a gente vê uma ferrugem, podem ter certeza que aconteceu uma transformação química, porque olha só, a lata que era assim brilhante, ela se transformou nessa lata aqui. E não tem nada que a gente faça para voltar a ser esse material que era antes. Por mais que você pegue aqui uma esponja de aço e fique ilustrando essa lata, pode ser até que um pouco da ferrugem suma, mas o material dela, a lata em si, ela vai ser mais quebradiça, ela vai estar mais fosca, mais frágil, certo? Então, depois que alguma coisa enferrujou, não tem como voltar a ser o que era antes. Então, aconteceu uma transformação química. Então, a gente pode supor... E como que acontece a ferrugem, aliás? A ferrugem nada mais é do que o material ferro presente em latas, presente em pregos, em cadeados. Esse material de ferro, quando entra em contato com o oxigênio por muito tempo, a céu aberto, com água e tudo mais, acaba produzindo o que a gente chama de óxido de ferro, tá? Então, aqui aconteceu uma transformação, gente. Não tem mais como voltar a ser essa lata como era antes, tá? E aí, nas transformações químicas, a gente chama de reagente as substâncias iniciais. Então, olhem só nessa imagem novamente. Quem seria o reagente? A lata enferrujada ou a lata brilhante? A lata brilhante, porque ela é a substância inicial antes de sofrer uma transformação química. E a lata, depois de passar por por essa transformação química, ela vai ser chamada de produto, porque ela vai ser o produto de uma transformação química. Então, os produtos vão ser as substâncias finais. Então, sempre vai existir um reagente que vai formar um produto. Então, seguindo aqui a flechinha do meu mouse, ó, um reagente que vai formar um produto, certo? Uma coisa que a gente não pode confundir é a transformação física da transformação química. A transformação física, ela não muda, ela não gera uma nova substância, nada disso. Por exemplo, aqui, olhem essas imagens. Nós temos troncos de madeira com um machado versus troncos de madeira sendo queimados. Se eu pegar um tronco de madeira e cortar esse tronco de madeira, vai deixar de ser madeira só porque está cortado ao meio? Não, né? Continua sendo madeira, porque só sofreu um corte. Então, a transformação foi algo físico. Só mudou ali como era o tronco. Antes ele era um pedaço inteiro, agora ele está cortado no meio. Mas ele continua sendo um pedaço de madeira.
Agora, se eu pegar esses troncos de madeira e colocar fogo neles, o que eles vão virar depois de algum tempo? Cinzas. Então, da madeira se formou cinzas. Tem como eu pegar aquela cinza e juntar uma cinza do ladinho da outra e formar um novo tronco? Não, não tem mais como fazer isso. Então, aconteceu uma transformação química. Mudou a composição desse material, tá, gente? Então, não dá para confundir transformação física de transformação química. Outro exemplo que a gente tem de transformação física, ó, física, aquela, por exemplo, do corte do tronco de árvore, são as mudanças de estado físico. Olhem aqui a imagem. Nós temos um cubo de gelo que foi derretendo aqui, virou líquido e depois evaporou, tá? Essa substância que compõe o cubo de gelo não é água? É, né? É água. E depois que esse gelo derreteu aqui, virou líquido, ele continua sendo água? Continua. E depois que ele passou pelo processo de evaporação, ele não continua sendo água? Continua, só que daí no estado de vapor. Então, olhem, gente, isso daqui não é uma transformação química, porque não gerou uma nova substância. Continua sendo tudo água em qualquer um desses estados físicos. Olhem aqui esses desenhos, a gente chama esses desenhos aqui de moléculas, tá bom, pessoal? Isso vocês ainda não estudaram. Então, ó, olhem o mouse aqui, a flechinha do meu mouse, acompanhe. Então, essa bolinha azul a gente chama de oxigênio e essa verdinha aqui de hidrogênio. Então, percebam que nós temos um oxigênio e dois átomos aqui de hidrogênio ligados nesse oxigênio. Esse oxigênio a gente chama de átomo. Átomo são as menores partículas que formam todas as coisas, tá, pessoal? Então, esse átomo de oxigênio aqui, ligado em mais dois átomos de hidrogênio, vão formar o quê? Uma molécula de água, H2O. Lembram? Isso aqui a gente já viu em sala de aula. O que é H2O? Água. Deixou de ser água no cubo de gelo? Não. Deixou de ser água na água líquida? Não. E no vapor aqui? Também continua sendo água. Então, é uma transformação física. Não mudou a substância, não tem substância nova nenhuma aqui, certo? Então, olhem bem a diferença de transformações físicas das químicas. As físicas não vão gerar novas substâncias e as químicas vão sim formar novas substâncias. Mas e como é que a gente sabe quando está acontecendo uma transformação química? Existe alguma pista para a gente saber que é uma transformação química? Existe. Por exemplo, quando começa a acontecer uma produção de luz, formação de gás ou de um sólido, formação de fumaça, produção de calor, resfriamento e mudança de cor, quando ocorre algumas desses itens aqui, você já pode saber que está acontecendo uma transformação química em alguma substância. Novamente, vamos voltar aqui no ferro e na ferrugem. Então, aqui, antes é esse ferro brilhoso, forte. Depois de ter passado pela oxidação, virou uma ferrugem, com um ferro todo avermelhado, meio alaranjado, quebradiço, frágil, fosco, não tem mais esse brilho. Como que eu sei que isso daqui é uma transformação química? Olhem aqui, ó, mudança de cor. Aconteceu uma mudança de cor? Aconteceu, olha só a diferença desse material e desse material aqui. Então, se acontecer uma mudança de cor, a gente já pode saber que é uma transformação química. Agora, a gente vai ver esses itens aqui com mais propriedade. Então, vamos lá. Vamos começar pela produção de luz e calor. Um exemplo bem simples do nosso cotidiano é o fogão a gás. O fogão a gás, ele não produz luz e calor? Produz. E como é que está acontecendo uma transformação química? O que faz quando acaba o gás, né? A gente está lá cozinhando, acabou o gás. Gera essa chama aqui? Não, né? Não gera mais nada. Então, o que é essa chama aqui? O que está acontecendo?
nada mais é do que o gás de cozinha entrando, que está lá dentro do botijão de gás, e está entrando em contato, quando a gente liga lá a boca do fogão, esse gás que estava lá dentro vem e acaba entrando em contato com o gás oxigênio que está onde? No ar. E a faísca elétrica que gera lá dentro do fogão faz com que esses gases entrando em contato peguem fogo, ou seja, entrem em combustão. Então, lá o nosso fogão a gás que está na nossa cozinha, ou até mesmo o fogão a lenha, só que daí é de outro jeito que acontece, está gerando luz e calor, está gerando uma transformação química. Vamos falar agora do fogão a lenha, por exemplo. Quando é colocado lá a lenha e você vai e acende o fogo com um fósforo. O que você está fazendo? Você está colocando fogo na madeira. Aquela madeira, a gente está queimando e se transformando, com o tempo vai se transformar em o quê? Em cinzas. E como que a gente sabe que isso está sendo uma transformação química? Porque produziu luz e calor. E além disso, mudou totalmente o aspecto, né? A madeira virou cinza, mudou a cor, mudou a forma do objeto e tudo mais, tá? Vamos para o próximo. Formação de sólido também é uma dica de que está acontecendo uma transformação química. Aqui eu tenho dois exemplos. Então, o primeiro deles, olhem aqui onde está a flecha do mouse, é esse aqui que eu vou falar. Vocês sabiam que quando as pessoas querem verificar se existe chumbo na água, elas adicionam iodeto de potássio, que é um produto químico que as pessoas nos laboratórios usam. Por que as pessoas querem saber se tem chumbo na água? Porque se você ingerir chumbo, você vai ficar muito mal com isso, vai prejudicar a sua saúde. Então, as pessoas lá dos laboratórios têm que verificar se tem chumbo na água que as pessoas estão tomando. Então, olhem aqui nessa primeira imagem. Nós temos aqui a água com chumbo. A gente consegue ver o chumbo aqui dentro? Não. Então, uma mistura homogênea, certo? E aqui, ó, também outro líquido transparente, que é a água, que vai ser derramado aqui dentro. Desculpa, aqui não é água, aqui é o iodeto de potássio. E aqui é a água, que vai ser derramado aqui dentro dessa água. Tem alguma cor aqui ou aqui? Não, não tem nada, tá? Mas aqui é iodeto de potássio, que o pessoal do laboratório vai colocar em água com chumbo. Quando essa pessoa coloca, olha lá o que começa a se formar. Um sólido amarelo, tá? Isso daqui aconteceu uma transformação química. O iodeto de potássio reagiu lá, começou a interagir com o chumbo e aconteceu a mistura dos dois, gerou uma transformação química. E esse amarelo aqui é o que a gente chama de iodeto de chumbo. Então, a pessoa, quando ocorre esse sólido amarelo aqui, a pessoa do laboratório já pode ir lá e anotar que existe sim chumbo naquela água. Porque se não tivesse chumbo na água, não iria ter formado essa parte amarela. Não iria, porque eles não iriam reagir entre eles, tá? Outro exemplo aqui de formação de sólido é o que acontece com as impressões digitais, normalmente que são muito procuradas em cenas de crimes, né? Que os policiais vão até onde ocorreu um crime e começam a procurar as impressões digitais nos objetos que foram utilizados ou que estão espalhados pela casa. Como que isso acontece? Então, é uma técnica usada pela polícia para identificar impressões digitais. Vai acontecer da seguinte forma. No nosso suor, gente, em qualquer parte do nosso corpo, quando sua, vai ser liberado cloreto de sódio, inclusive nas pontas dos nossos dedos. Também vai ter esse cloreto de sódio, que é uma substância presente no nosso suor. Aí vem um policial e borrifa nitrato de prata, que é uma substância química. O nitrato de prata, quando entra em contato com o cloreto de sódio que está ali no suor do nosso corpo,
ele vai produzir um pozinho branco, que é isso aqui que ocorre nas impressões digitais. Aí os policiais conseguem identificar a impressão digital de quem esteve na cena daquele crime. Entenderam? Qualquer dúvida, vocês me mandem lá que eu respondo vocês ou explico novamente lá nos comentários. Outra dica de que está acontecendo uma transformação química é a mudança de coloração. Isso acontece muito no nosso cotidiano quando a gente corta uma fruta e deixa aquela fruta aberta por um tempão. O que começa a acontecer? Não começa a mudar de cor? Por exemplo, aqui é essa maçã. Aqui é uma maçã que acabou de ser cortada, ó. Tá na cor natural dela. Se você deixa um tempinho ali guardada essa maçã cortada, ela não começa a ficar meio amarronzada? Olhem nessa imagem daqui do lado. Aqui tá a maçã cortada na hora. Depois de um tempo ela começa a mudar de cor. O que está acontecendo nessa fruta? Ela está oxidando. Os componentes da fruta, ao entrar em contato com o oxigênio presente no ar, vai acontecer ali da fruta e do oxigênio do ar uma reação, a mistura dos dois vai gerar uma reação química. E aí a gente já pode identificar então que essa maçã não vai mais ser a mesma. Nada que você faça nessa maçã aqui vai fazer ela voltar a ter a cor inicial de quando ela foi cortada. Não tem mais como fazer isso. Ah, gente, mesma coisa aqui, ó. Não tem mais, depois de misturar o chumbo e o iodeto de potássio, não tem mais como voltar nessa água transparente aqui, tá? Não tem, porque aconteceu a formação de uma nova substância e não tem mais como voltar atrás. Mesma coisa aqui do gás de cozinha. Depois que o gás de cozinha entrou em contato com o gás oxigênio e gerou lá a faísca elétrica do nosso fogão e gerou a chama, não tem mais como voltar a ser o gás que era antes, tá? Tá formado uma nova substância. Então, a mudança de coloração também é um item de transformação química. Outra coisa que quando gera uma transformação química pode acontecer é a liberação de gás. Um exemplo é quando a gente coloca uma pastilha efervescente num copo com água, gera lá um monte de bolinhas, que são o quê? São gás que estão saindo dessa pastilha aqui, desse comprimido que a gente colocou dentro do copo com água. Esse comprimido, ele começou a gerar um gás. E o gás que sair desse copo nunca mais vai voltar a ser a pastilha que era antes, porque da pastilha e quando se misturou com a água, gerou um novo componente que foi o gás. E esse gás não vai mais voltar a ser pastilha nem água, certo? Virou uma nova substância. Outra coisa que pode acontecer em uma transformação química é a mudança de odor. Isso normalmente vai acontecer, um tópico bem característico, é o apodrecimento de alimentos ou de seres vivos, né? Qualquer coisa que esteja morta começa a se decompor. Isso vai acontecer por quê? Lá nesse material aqui que está se decompondo, vai estar cheio de micro-organismos, fungos e bactérias que vão estar se alimentando desse material. E ao fazerem isso, vai gerar então uma transformação nesse alimento ou nesse material que está em decomposição. E ele nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Ou vocês já viram uma maçã depois de apodrecida voltar a ser a maçã comível que era antes? Não tem como, né, gente? Aconteceu uma transformação química, surgiu uma nova substância. Essa maçã aqui nunca mais vai voltar a ser essa maçã que caiu do pé, saudável e ainda comível, tá? Nunca mais. Porque aconteceu uma transformação química devido à ação dos micro-organismos ao se alimentarem delas. Certo, pessoal? E essas transformações químicas, essas dicas, essas evidências de transformação químicas aqui, não quer dizer que aconteça só uma delas em uma transformação química. Pode ser que aconteça mais de uma, tá?
Então, às vezes pode acontecer em uma transformação química tanto a produção de luz quanto de fumaça. Quando alguma coisa a gente coloca lenha a gente coloca fogo na lenha, não gera luz? Gera a luz da chama. Gera fumaça e gera calor. Olha só, 3 dessas evidências aconteceram em uma transformação só. Então, não quer dizer que vai ocorrer só uma transformação, tá? O que quer dizer é que quando acontece algumas dessas evidências, você pode ter certeza que está acontecendo uma transformação química. Então, por hoje era só isso, vocês não precisam realizar não vou passar nenhum exercício, nenhuma atividade para vocês em relação a esse conteúdo passado agora. Só peço que vocês escutem com atenção, se necessário, vejam o vídeo novamente e anotem no caderno de vocês as coisas que vocês acharem mais importante. Mas não precisam me mandar foto disso que vocês anotaram no caderno. É só se vocês se sentirem necessidade de anotar, porque claro que depois, no decorrer das semanas, a gente vai fazer alguma atividade em relação a isso. Então, às vezes o que vocês anotaram no caderno é bom para relembrar o assunto, certo? Então é isso, pessoal. Obrigada e qualquer dúvida é só me mandar mensagem.